Bom, fala lá, galera! Beleza, turma? Vamos seguir aqui para o nosso curso de filosofia e vamos, deixa eu abrir aqui os slides. Nós vamos debater agora Platão e Aristóteles. Beleza? Então aí, galera do CPP, apareçam aí ao nosso plantão para tirar as dúvidas, para a gente trocar uma ideia aí sobre a nossa filosofia. Deixa eu abrir o meu cronômetro aqui para a gente começar. Então, bora lá. Galera, então, na aula de hoje, a gente vai debater o pensamento platônico versus o pensamento aristotélico. Isso aparece com alguma grande frequência no seu vestibular. E vocês devem recordar que na última aula a gente estava falando do início da filosofia platônica e eu mostrei aquela imagem criada pelo Rafael Sanzio do Platão apontando com o dedo indicador para cima. Tá? E isso vai ser decisivo aqui para nós. Veja que Platão vai tentar resolver à sua maneira o problema ontológico, o problema de Heráclito e Parmênides, a ideia do ser como algo fixo ou do ser como algo mutável. E o Platão, ele vai resolver isso de maneira a criar dois mundos. Platão é um filósofo que acredita num dualismo de corpo e alma, um dualismo de mundo sensível, que é esse onde nós vivemos, e um mundo inteligível, que seria o mundo das ideias. Então vamos entender como isso aqui funciona. O Platão, ele vai nos explicar de maneira mítica, veja que a teoria da continuidade é muito presente dentro da filosofia platônica, como que surgiu este mundo onde nós vivemos. Então, imagine que é um mundo superior, um mundo suprassensível, é um mundo metafísico. Então, imagina que é um mundo que eu não vejo, que eu não sinto, mas que eu tenho a possibilidade de pensar. Tá? Para ter uma maneira aqui didática e tentar visualizar uma coisa tão difícil, tenta imaginar que esse mundo das ideias, esse mundo inteligível, esse mundo metafísico seria uma eternidade, seria um céu, que inclusive na posição cristã acredita-se. Então, Platão vai dizer que existe um Deus menor, chamado Deus Demiurgo, tá? Que caiu aqui nesse mundo onde nós vivemos hoje, esse mundo sensível, e ele encontrou uma matéria amórfica, uma matéria sem forma alguma. Eu sempre digo que é o Deus que vai brincar de massinha. Então, ele caiu aqui, era um local vazio, sem absolutamente nada entre forma e conteúdo, só via essa matéria amórfica. O que ele começou a fazer? Ele começou a dar forma ao mundo. Tá? E o que significa dar forma ao mundo? Ele começou a fazer deste mundo aqui uma cópia de tudo aquilo que ele viu lá no mundo de onde ele vem, que é o mundo das ideias. Então, ele foi lá e foi copiou o ser humano, né? Nós estávamos ainda de olhos fechados, ele copiou as plantas, os outros animais, ele copiou as montanhas, os rios, e ele foi criando tudo enquanto uma cópia do mundo superior. Por isso que é muito interessante a gente pensar que tudo que existe aqui é uma cópia. Tá? Então, por exemplo, né, nesse meu desenho maravilhoso aqui, a casa que a gente tem aqui neste mundo é uma cópia da casa do mundo das ideias. O cachorro é uma cópia do cachorro, da ideia de cachorro. A piscina aqui na casa é uma cópia da ideia de piscina. O banco aqui na casa é uma cópia da ideia de banco. Eu sou uma cópia da ideia de ser humano. Tudo é uma cópia. Se é tudo uma cópia imperfeita. E por que entra a ideia de imperfeição? Porque este mundo onde nós vivemos, que Platão chama de mundo sensível, ou mundo das coisas, é um mundo onde existe o devir lá do Heráclito que a gente falou. Tá? Então é um mundo mutável, é um mundo onde as coisas estão sempre em modificação. É um mundo móvel, é um mundo da aparência das coisas. Se é da aparência das coisas, porque está tudo mudando, é um mundo do não ser. É um mundo que eu percebo pelos sentidos, pela experiência sensorial. É um mundo das falácias, daquelas coisas que são falsas. O que Platão vai pensar? A gente tem que se afastar deste mundo. A gente tem que perceber que tudo isso aqui é falso
e alcançar o mundo verdadeiro, que é o mundo das ideias. Tá? Como que eu faço isso? A gente vai ver daqui a pouco, é por meio da dialética. Platão vai usar a dialética de Sócrates. Tá? Platão vai mostrar que o método da dialética vai refutando, vai mostrando que tudo que existe aqui é falso e vai nos elevando aquilo que é verdadeiro, que é o que está no mundo inteligível. Então, olha que interessante. Para Platão, lá no mundo inteligível, tá? O mundo das ideias, o mundo das formas, são 3 nomes para se referir a uma mesma coisa. Todas as coisas são perfeitas. Tudo é imutável. Tudo é imóvel. A essência das coisas. Ao ser verdadeiro está aqui. O que é bom, o que é belo, o que é justo está neste mundo. Tá? É o mundo onde está, é o mundo que eu acesso, perdão, pela razão, pelo método da dialética. É onde está o verdadeiro conhecimento. Então, olha que interessante. Usando da minha capacidade racional, por meio da dialética, pelo método da refutação, eu consigo perceber que tudo que está aqui é falso, porque copia o que é verdadeiro, que está lá no mundo inteligível. Eu vou entender que, para Platão, tá, por meio dessa minha capacidade racional, eu vou diferenciar um mundo múltiplo, que é este aqui, um mundo móvel, que é este aqui, um mundo de aparência, que é este aqui, em virtude de um mundo verdadeiro, único, que é o mundo das ideias. Então, se existe um mundo onde as coisas se transformam, esse mundo existe em virtude de um mundo que é verdadeiro, que é o mundo imutável, que é o mundo das ideias. Então, olha que interessante, né? Platão, nessa ideia, nessa noção de mundo das ideias, ele trabalha também o conceito de universais. O que são os universais? Os universais são as ideias. Para cada particular que existe aqui neste mundo, há um universal lá no mundo superior. Então, por exemplo, ó, a gente está vendo os cavalinhos aqui. Ó. Tem vários cavalos, de diferentes tamanhos, cores. Tá? Esses cavalos são particulares. Então, para existirem estes cavalos particulares, há a ideia do cavalo, o universal do cavalo, que está lá no mundo inteligível. Então, por exemplo, eu pego uma caneta aqui, só que é um particular da caneta. Para existir no particular da caneta e diferentes tipos de canetas, há uma ideia, um universal da caneta, lá no mundo inteligível. É a minha capacidade racional que consegue identificar a existência de uma unidade, de um mundo perfeito, lá em cima, tá? No mundo metafísico, para que exista a diversidade das coisas aqui no mundo sensível. Tá? Então, o que o Platão vai defender? Que a gente precisa se afastar desse mundo sensível, perceber as falsidades, os erros deste mundo sensível, para a gente alcançar o verdadeiro mundo, o mundo inteligível, que está lá no campo do pensamento. Tá? Com isso, turma, existe mais uma teoria conectada à teoria das ideias, esse dualismo platônico, que é a teoria da reminiscência, também chamada de teoria da anamnese. Tá? E veja como que aqui as coisas vão ficando ainda mais evidentes. Imagine que aqui no mundo das ideias estão a alma e todo o conhecimento. Quando a gente diz que o conhecimento já existe lá no mundo anterior, a gente vai dizer que o conhecimento é inato, o conhecimento é pré-existente. Então, a noção de inatismo quer dizer que o conhecimento pré-existe à realidade. Ele é anterior à realidade. Tá? Então, ele está no mundo anterior, no caso, no mundo das ideias. Olha que louco isso, e a gente percebe como Platão é a teoria da continuidade. Né? O mito está presente na filosofia platônica. Platão vai nos contar um mito no qual a alma está passeando numa carruagem ali no mundo das ideias. E essa carruagem é puxada por 2 cavalos, né? Talvez um cavalo branco, outro cavalo preto, talvez um cavalo represente a razão, outro cavalo represente a experiência. E a alma começa a dar um rolê ali pelo mundo das ideias e ela vê tudo que existe, ela vê e absorve tudo aquilo que existe no mundo das ideias. Ela toma para si. Então, todo o conhecimento já está na alma. Tá? Veja que interessante, o conhecimento está aqui na alma. Beleza? Na alma imortal. E aí, essa alma está passeando, tal, e de repente um cavalo começa a puxar para um lado, um cavalo começa a puxar para o outro, a alma se desequilibra e ela cai aqui no indivíduo.
Qual é a palavra que Platão vai utilizar? Encarnação. Veja que Platão vai ser uma inspiração e uma base para o kardecismo, para o espiritismo. Quando a alma encarna no indivíduo, galera, olha que interessante. Platão já está nos dizendo que o homem nasce sabendo. Daí que vem a ideia do conhecimento inato, que nasce com a gente. Então a gente já recebe o conhecimento quando a gente nasceu. O que Platão está trazendo de Sócrates? Ele está trazendo a maêutica. O conhecimento é maêutica. O conhecimento já está aqui dentro, eu tenho que colocar ele para fora. Daí vem a questão, o que significa reminiscência ou anamnese? Significa lembrar. Eu tenho que me lembrar de todo o conhecimento que já está dentro de mim e que a alma me deu. Aí vem a pergunta, como é que eu acesso a este conhecimento? Eu vou acessar por meio da dialética. Aí o Platão vai dizer que é o método da dialética que nos faz lembrar. Tá? E aí retoma o Sócrates. Quando Sócrates caminhava pela cidade e perguntava às pessoas, o que é o amor, o que é a paz, o que é a beleza, o que é a justiça, Sócrates estava tentando fazer com que as pessoas se recordassem de todo o conhecimento. Todo o conhecimento que já estava com ela. E quem deu foi a alma. É isso que a gente tem que entender. Então, o conhecimento já nasce com o indivíduo, ele tem que se recordar desse conhecimento interior, e essa recordação é feita por meio do método da dialética. Tá? Olha que legal essa teoria. Dentro desse universo, também vai existir o famoso mito da caverna. Tá? E aí eu até brinco dizendo o seguinte, né? Platão cria uma teoria extremamente complexa, que para que a gente compreendesse, o Platão disse assim, eu vou desenhar para a galera, para todo mundo entender o que eu quero dizer. E o mito da caverna, olha que interessante. Trata-se de uma alegoria criada por Platão para representar a morte de Sócrates e também a busca pelo verdadeiro conhecimento. Tá? E aí aqui a gente vai fazer uma oposição entre luz e sombras. Você vai perceber que alguns vestibulares cobraram isso, tem lá no nosso material, você vai fazer depois. Então é interessante a gente perceber isso. O mito da caverna aparece numa famosa obra de Platão, que é a República, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E quem narra o mito da caverna é o personagem Sócrates. E ele nos diz que lá numa caverna subterrânea, como vocês estão vendo aqui, existiam pessoas que viam nas paredes sombras e acreditavam que essas sombras eram coisas reais. Porque aqui, nesse muro que separa para o outro lado da caverna, existiam pessoas trazendo objetos e conversando aqui. E aí imagina que tem a luz de uma fogueira e a luz do sol, que batem aqui nesses objetos e criam as sombras aqui no fundo da parede. Como essa galera mora aqui há muito tempo, eles acreditam que essas coisas são reais, essas coisas são verdadeiras. De repente, o que aconteceu? Um prisioneiro conseguiu se libertar aqui e saiu lá para o lado externo da caverna. E começou a perceber que o que havia aqui fora era totalmente diferente do que havia dentro da caverna. No primeiro momento, ele teve dificuldade de enxergar porque ele não estava acostumado com tanta luz. Mas, aos poucos, ele foi percebendo que aqui fora estava a verdade. Estava a verdadeira realidade. Ele volta aqui para a caverna, começa a contar para a galera que isso que eles estão vendo é falso. Esse pessoal não aceita que isso aqui seja uma falácia e matam o prisioneiro que estava tentando mostrar para eles a verdade. A caverna é Atenas, os sofistas. E o prisioneiro é Sócrates, que foi morto por tentar mostrar o verdadeiro conhecimento para as pessoas. Veja aí que incrível, né? Essa alegoria que o Platão criou. E daí a gente tem que entender o que significam luzes e sombras para Platão. Então é meio que evidente que a luz representa o mundo das ideias. Então, sair da caverna é alcançar o mundo das ideias. Se manter na caverna, se manter onde? No mundo das coisas. Chegar às ideias é chegar à essência. Se manter nas coisas é se manter na aparência. Chegar à essência é chegar ao ser. Chegar, se manter na aparência, é o não ser. O ser é o verdadeiro conhecimento. O não ser é a ignorância. Chegar ao conhecimento é chegar à luz, é chegar ao bem, tá? Ser livre.
manter na ignorância, né? Ou então o erro é você estar na prisão. Um ponto muito importante que eu gostaria de acrescentar a isso, que o teu vestibular sempre pega. Você vai prestar o UEL, o Unesp, tal, UF. Para chegar ao ser, ao conhecimento, eu preciso utilizar da razão, do método da dialética. Só a razão, só a dialética me eleva ao inteligível. Aqui, ó, o que me mantém nas sombras? Sentidos, tá? Então, muito importante, hein? Fica ligado a isso. Para Platão, as sensações, né, a experiência sensorial não eleva ao inteligível. Tá? Isto é muito importante. Quer dizer que se você utilizar do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão, você não vai ser levado ao inteligível, você vai se manter somente aqui na ignorância. Você vai se manter na prisão, que é o mundo das coisas. Tá? Então, toma cuidado. Platão defende o empirismo, Platão defende... Não defende as sensações. Platão defende somente a capacidade racional, dialética, para nos elevar ao mundo das ideias. Tá? Tem um exercício aqui, eu deixei respondido para vocês a primeira parte, porque o item B a gente ainda não viu, e ele pede para você qual o nome da teoria dualista formada por Platão. Olha só, teoria das ideias. Explica essa teoria. E eu fiz uma explicação simples aqui para vocês desse mundo. Tá? Uma questão recente, aí, né? Unesp 2020, pode aparecer semelhante no começo do ano que vem. O Platão também falou sobre política. E aqui eu queria tomar cuidado com vocês em relação a uma parte dessa teoria platônica. O Platão escreve um livro chamado República. E nessa obra famosíssima, o Platão vai defender o seu governo ideal, dentre outros assuntos. Tá? E a primeira coisa, toma cuidado, o Platão não defende uma república num conceito latino. República é o nome da cidade do Platão. Né? Na verdade, a República é o nome do livro e se refere à cidade ideal do Platão. Não é um governo de uma coisa pública. Não é um governo democrático. Toma cuidado, Platão foi um crítico da democracia. Primeira coisa, porque a democracia matou Sócrates. E segundo, porque a democracia é o governo da manipulação das massas. Feito de que maneira? Por meio do quê? Do diálogo. Platão não quer a democracia. Platão quer um governo ideal. Um governo como deveria ser. Como é que o Platão pensa nessa cidade? Olha que louco. Ela vai ser uma cidade dividida de acordo com as características da alma. Aquela alma que encarna no indivíduo dá a ele algumas características. A gente nasce com uma predisposição a um tipo de comportamento. A alma pode ser de bronze, de prata ou de ouro. Mas, Vlad, como é que eu vou saber qual é a minha alma? Você vai saber qual que é a tua alma por meio da educação. É a educação que vai definir. Uma educação controlada pela polis. Então, por exemplo, se desde lá de criança, vamos pensar aqui, ó, todo mundo vai ter uma educação igual até os 20 anos. Aos 20 anos, o que vai acontecer? Vai ter um primeiro corte. Quando eu vou definir quem é que vai para a agricultura, quem é que tem alma de bronze. Quem que vai fazer a agricultura, o artesanato e o comércio. Essa galera é alma de bronze. Vai ter que trabalhar para dar a subsistência da cidade. Aos 30 anos, vem um segundo corte. Que eu vou perceber quem tem alma de prata. Quem vai ser o guerreiro, quem vai ser o soldado, quem é que vai defender a cidade. E aí, por fim, aos 50 anos, eu vou ter alma de ouro, tá? Em que eu vou definir quem são os magistrados, quem é que vai governar a cidade, tá? Quem é que tem a alma superior, que é a galera que age pela razão. Então, eu tenho quem age pelo apetite, quem age pela coragem e quem age pela razão. É uma cidade onde cada um vai ter uma educação voltada ao seu tipo de alma. Não é igual para todo mundo, não pode ser igual para todo mundo, por um motivo muito simples, porque as pessoas possuem almas diferentes. Então, aqui, quem governa, o rei é o filósofo, o governante é o filósofo. Por quê? Porque ele é o único que tem a capacidade racional.
Isso é importante ser dito. Então, a cidade é justa quando cada um desempenha a sua função. Tá? Como é que Platão chamou esse governo? É uma sofocracia. Sofia, sabedoria. Tá? Kratos, poder, é o poder dos filósofos. É o governo dos filósofos. Platão também chamou de Calípolis. É a cidade bela. A cidade bela é a cidade dividida de acordo com as características da alma. É uma cidade justa. Porque quem governa são as pessoas mais capacitadas, são os filósofos. Tá? Fica ligado porque essa parte é muito importante para o seu vestibular. Para quem for prestar o UEL, daí vem uma dica muito importante. A gente vai falar da mimesis platônica, e é uma discussão que vai existir também com Aristóteles, e eu já te adianto um ponto aqui. Platão vai olhar para a arte e vai dizer o seguinte, olha, a arte é uma imitação, ela é mimesis. Beleza? A arte imita. Então eu pego, por exemplo, uma poesia, eu pego uma pintura, eu pego uma escultura, ela não é uma criação original, ela é sempre uma imitação. Ela está imitando algo. Tá? Então eu pego uma pintura é uma imitação minha. Agora, o problema para Platão é que eu já sou uma cópia. Então, uma pintura minha é uma cópia da cópia. Por isso que Platão era um crítico da arte. E aí, toma cuidado com o sentido que Platão vai estabelecer essa crítica. Platão não vai proibir a arte. Platão quer mostrar que na arte a gente não vai encontrar a verdade, então vai encontrar o conhecimento da arte. É esse o ponto que a gente tem que colocar. Se você for procurar o conhecimento da arte, você não vai encontrar. Tá? Por quê? Porque a arte te mantém somente no mundo das coisas. E ele vai dizer, ó, a pintura é uma cópia da cópia. Então, eu estou fazendo uma pintura aqui, estou fazendo uma escultura de uma mulher, de um homem, uma pintura, está perfeita. Não adianta, você só está copiando. E ela não vai te produzir um conhecimento válido. A mesma coisa vai valer para a poesia. A poesia, quando você tem a figura de um poeta, e o poeta rivalizava em importância com o filósofo, o poeta emociona. E ao emocionar, ele nos afasta da racionalidade. Então, ele não nos eleva ao mundo inteligível. Tá? Então, por isso que o poeta e o pintor são dois farsantes. Porque eles te mantêm aqui nesse mundo sensível. Tá? Então, é importante a gente visualizar essa crítica feita pelo Platão. A noção que Platão tem de música é diferente. Platão não vai ver essa música como uma cópia. Platão entendia que a música estimulava a própria alma, fazia bem para a alma e te aproximava, digamos assim, do conhecimento. Então, Platão não analisava a música como algo ruim. E aqui a gente poderia pensar numa visão simplista, né, como uma certa contradição do Platão. Veja que o Aristóteles vai criticar o Platão em vários aspectos, que eu vou te mostrar já já. E só para fazer uma crítica ao Platão aqui, imagina uma pintura renascentista, imagina um útero feito pelo Leonardo da Vinci. Quando o da Vinci fez aquilo, ele possuía conhecimento. A noção de arte no Renascimento está muito ligada à ciência. E essa é uma ideia importante para a gente perceber, que é possível adquirir conhecimento pela arte. Então, Platão é uma tese. Vai vir uma galera que vai fazer uma antítese. Legal? Eu marquei aqui algumas questões. Essa é uma questão legal, está no nosso material, sobre a noção de beleza em Platão. Tá? Façam ela. Depois a gente vai tirar dúvida no plantão. Mas perceba que a noção de beleza, ela só estará presente, o que é belo, o que é verdadeiramente belo, não está aqui. O que é verdadeiramente belo está onde? Está no mundo inteligível. Não faz parte da realidade sensível. O que tem aqui são só cópias. Tá? Isso é importante para você ficar ligado. O Aristóteles vai ser um grande crítico de Platão, e o vestibular adora cobrar isso. Então, olha lá. Aristóteles foi o principal aluno de Platão na escola de Atenas. Posteriormente, criou seu próprio colégio, o Liceu. Tá, então, enquanto a escola de Atenas é a escola do Platão, a escola do Aristóteles é o Liceu. Beleza? Teve
melhor, seu principal aluno foi Alexandre Magno. Tá? Considerado um dos grandes gênios da humanidade, criou e debateu os mais variados temas da filosofia. Bom, o Aristóteles, galera, não é grego, ele veio da Macedônia. O Aristóteles veio de Estagira, então Aristóteles é um estagirita. Tá? O Aristóteles foi aluno do Platão, vai discordar de uma boa parte da filosofia platônica. Depois ele vai criar o seu próprio colégio, o Liceu. Os alunos de Aristóteles vão receber um apelido bem interessante. Eles são os peripatéticos. Vou colocar aqui, ó. Seus alunos eram chamados de peripatéticos. O que é peripatético? Andar e ler. Então a galera andava e lia, sobretudo para cima e para baixo. Isso é interessante, né? Porque o Aristóteles acreditava que o caminhar estimulava o pensar. Tá? E a filosofia do Aristóteles, você vai ver, né? Vou fazer um resumo aqui, ela vai debater uma série de temas. E a sua filosofia, ela é muito mais realista, né? Ela é muito mais materialista, ela está muito mais próxima da ciência do que a do Platão, que a gente acabou de ver agora. Platão era muito mítico, né? Como a gente viu. E o Aristóteles ele vai ser muito mais realista. Bom, então vamos começar a mostrar essas diferenças. O Aristóteles ele vai fazer uma crítica ao Platão, tanto a teoria do conhecimento, né, como a gente pode conhecer, e a ontologia, que é a questão do ser, que a gente estava debatendo até agora. Então, enquanto Platão aparece com o dedo indicador aqui para cima, se referindo ao mundo das ideias, na visão do Rafael, o Aristóteles aparece com a mão para baixo, com uma roupa azul e marrom, referindo-se aos elementos naturais, a terra e a água. Tá? E o Aristóteles está com a mão para baixo aqui. O que ele está querendo dizer com essa mão para baixo? O Aristóteles está querendo dizer que todas as coisas se desenvolvem aqui, neste mundo. Só existe este mundo, Platão. Não existe um mundo inteligível. Só existe esta realidade. Tá? A gente não precisa explicar o mundo por meio de dois mundos, porque só existe este aqui. Tá? E ele vai dizer, ó, não tem nem dualismo e nem reminiscência. E daí vai uma frase muito importante, né? Nada chega à mente sem passar pelos sentidos. Então, ó, eu vou tocar aqui na parede e vou dizer assim, é liso. Então, eu vou criar a ideia de algo liso. Ó, é rígido. Eu vou criar a ideia de algo rígido. Tá? Tá frio. Então, eu crio a ideia de algo frio. Não que a ideia exista anteriormente. Não existe ideia anterior. Não existe conhecimento anterior. Sou eu que crio. Por isso que Aristóteles valorizou muito mais o empirismo. Aristóteles valorizava a experiência sensorial. A gente viu com Platão agora que a experiência sensorial é equivocada. Ela é falsa. Tá? Então, tá aí, ó, a base de um empirismo posterior vai estar com Aristóteles. Os empiristas que a gente vai ver mais tarde vão dialogar com Aristóteles. E com isso, o Aristóteles vai fazer uma crítica também à noção de mobilidade, que está presente na obra do Platão e está presente na obra do Parmênides. Para Aristóteles, o ser está em constante movimento. Quer dizer que o ser sempre se movimenta. Pô, Vlad, então o Aristóteles está mais próximo do devir do Heráclito? Sim. Só que ele explica a noção do movimento de maneira diferente. Se para Heráclito as coisas se movimentam por meio da guerra dos opostos, o Aristóteles vai dizer que tudo se movimenta pela passagem do ser em ato para o ser em potência. Ato e potência. O que é o ato? O ato é a manifestação atual do ser. Vlad está em ato, professor de ensino médio e cursinho. Vlad está em ato, adulto. O que é a potência? É a minha capacidade de modificação, é a capacidade que eu tenho para me tornar outro, diferente, é o vir a ser. Tá? Então, eu tenho a potência de me tornar professor de universitário. Ótimo.
Então, eu passo a ser, em ato, professor universitário. Com a potência de ser livre docente, com a potência de ser pós-doutor. E assim por diante. Por quê? Porque tudo está em movimento. Eu estou passando de uma coisa para outra. Tá? Então, por isso que o Aristóteles vai tentar explicar como que as coisas se modificam. Tá? As coisas sempre se modificam na passagem do ato para a potência, da potência para o ato. Isso aqui é muito interessante porque vai ter uma relação direta com a concepção de metafísica do Aristóteles. O Aristóteles escreveu um livro maravilhoso que a gente tem hoje em fragmentos, se perdeu uma parte, que é o livro da metafísica. No livro da metafísica, Aristóteles vai explicar a necessidade de algo suprassensível. Ele vai mostrar a necessidade de uma primeira causa, de uma primeira substância, da origem das coisas, de uma mãe de todas as ciências, que é a metafísica. E que ela é um campo que faz parte do divino. Olha que interessante como é que Aristóteles precisou da metafísica. Vamos entender por que ele precisa da metafísica. Aristóteles acredita que o ser, ele é matéria mais forma. Tá? Então, o ser humano é composto por matéria e forma. Ele é antropomórfico e ele tem como matéria carbono, líquido, tecido, enfim. Tá? Daí eu poderia pensar o ser celular. Então, ele é o quê? Ele é retangular na sua forma e a sua matéria é plástico, sei lá, fibra de carbono, metal, aço, enfim. É a composição aí que cada celular possui. Eu posso pegar um caderno, olha lá, forma, retangular, matéria, celulose, e assim por diante. Aí eu vou lá, caneta, forma, cilíndrica, matéria, plástico, tudo é matéria mais forma. Definir o que é o ser é definir a sua matéria e a sua forma. O ser, então, enquanto matéria e forma, é substância. O ser é sempre uma substância. Beleza? E daí o Aristóteles, no processo investigativo, ele vai nos dizer que eu posso encontrar o que é o ser por meio de 4 perguntas. Olha aí a galera que vai prestar o réu. Isso aqui já foi cobrado em conta quais são as 4 causas para Aristóteles e quais são as 4 perguntas das 4 causas de Aristóteles. Então, investigando, na busca do ser, eu vou buscar suas 4 causas, fazendo 4 perguntas. O que é a causa formal? Eu tenho que fazer uma pergunta. O que é? Eu vou dar um exemplo do Aristóteles. O que é? É antropomórfico. Então, beleza, tem forma humana. Material. Do que é feito? É feito de mármore. Então, eu tenho a forma e a matéria. Forma antropomórfica e de mármore. Causa eficiente. Quem fez? É o agente. Então, quem fez foi um artista. Causa final. Para quê? Para a decoração. Então, é forma humana, de mármore, feita por um artista para decoração. O que é o meu ser? O que é a minha substância? É uma estátua. Vamos lá, beleza, né? Investigativo, tá? Descobrir o que é o ser. Mas qual que é a grande sacada do Aristóteles nessa teoria? Galera, Aristóteles vai perceber que se tudo tem uma causa e tudo se movimenta, eu preciso de uma primeira causa. Então, volta à noção de ato e potência. Eu e você somos a realização da potência dos nossos pais. Os nossos pais são a realização da potência dos nossos avós. Os nossos avós são a realização da potência dos nossos bisavós. Vai voltando. Você vai voltando, você vai precisar de uma metafísica. Você vai precisar de uma primeira causa. Você vai precisar de um primeiro movimento. Você vai precisar de uma primeira substância. Você vai precisar de uma origem para tudo isso. Daí o Aristóteles foi pensando, bom, se eu vou voltando, eu cheguei à conclusão que eu preciso de uma origem para todas as coisas. E é justamente nessa origem que está a metafísica. Eu vou precisar de uma primeira causa, de um motor imóvel. Ou seja, aquilo que moveu, mas não foi movido. Por quê? Porque se ele for móvel, ele vai ter sido movido por algo anterior a ele. E aí ele não é mais o primeiro. Então, por isso que ele é ato puro. Ele
ele não tem potência, porque se ele tiver a potência, algo vai ter movido ele, e ele não é mais o primeiro. E aí eu vou ficar regressando ao infinito. Algo que gerou algo, que gerou algo, que gerou algo. Não, eu preciso ter um primeiro motor. Ele gera, ele move, mas ele não é movido. O que é o primeiro motor? É Deus. O primeiro motor, motor imóvel, é Deus para evitar o regresso ao infinito. Só que aí tem um problema. Esse Deus é uma ideia. Não é um Deus estético, não é um Deus que eu vou tocar, não é um Deus que eu vou sentir, mas é um Deus que eu vou pensar. Esse Deus precisa existir para que a teoria do movimento faça sentido, para que as coisas estejam sempre em modificação. Mas o primeiro motor é imóvel. Precisa ser Deus, porque se for algo anterior, não vai existir no primeiro. Entendeu? Que louco isso? E daí, ó, essa questão caiu na UFO, e aí ele fala sobre, ele perde duas características no primeiro motor. Então veja, ó, o primeiro motor é imóvel. Caso contrário, alguma coisa deveria movê-lo. E ele não seria mais o primeiro motor. É imutável porque é ato puro. Perfeito, é o que eu acabei de falar. É uma questão até simples depois que você vê. Olha nas outras, né? Ele é imóvel, mas não é imutável. É contraditório. É imutável, mas não é imóvel. Contraditório. Não é imóvel, não é imutável. Mas como? Ele precisa ser imóvel e imutável, caso contrário, não é o primeiro. Questão da UFO aí que você vai fazer daqui a alguns dias. Indo para a última parte da teoria do conhecimento, em Aristóteles, é interessante você perceber que Aristóteles é o grande nome aqui da lógica. Até então, Aristóteles foi o cara que mais se dedicou à lógica. E a lógica, você deve lembrar, né, as regras básicas: identidade, não contradição e contradição. Quando a gente compara aqui os dois tipos de lógica de Aristóteles, o que você precisa tomar cuidado? Nós temos o silogismo dedutivo, que é uma operação racional, argumentativa, e a indução, que é baseada em testes, repetições e experiências. Você precisa saber que a dedução é racional e a indução é experimental. Essa diferença a gente tem que ter em mente. Tá? Por quê? Porque na hora que eu entrar no empirismo, mais para frente, isso vai ser cobrado. E é cobrado, inclusive, no vestibular. Então, por exemplo, ó, como é que funciona um silogismo dedutivo? Eu tenho uma primeira premissa, que ela é geral, quer dizer que ela vale para todos. Uma segunda premissa, que é específica, que vale para um. Tá? E uma conclusão, que também é específica e vai valer só para um. Então, aqui eu tenho que entender que ela vai do geral, do maior para um menor. Tá? Então, por exemplo, ó, todos os homens são mortais. Vlad é homem, logo Vlad é mortal. Tá? Então, o que eu tenho que pensar? As minhas duas premissas, elas precisam ser verdadeiras. E como é que eu defino ela como verdadeira? Ela não pode entrar em contradição. Porque se ela entrar em contradição, eu vou criar uma falácia, que é um falso silogismo. Todos os homens com mais de 30 anos são ignorantes. Vlad tem mais de 30 anos, logo Vlad é ignorante. Então, se uma premissa estiver errada, minha conclusão vai estar errada também. Tá? Então, eu tenho que sempre garantir com segurança o caráter não contraditório da minha premissa. No caso da indução, olha como é que ela vai se modificar. A minha primeira premissa é específica, a 10ª premissa é específica, a 100ª premissa é específica, tá? E a minha conclusão vai ser geral. Então, ela vai inverter. Ela vai do menor para o maior. Isso você tem que saber. E ela vai ser baseada no quê? Em testes. Vlad toma café com energético. Reginaldo toma café com energético. Daniel toma café com energético. Tá? Eu vou testar uma série de premissas específicas para chegar a uma conclusão geral que o café é utilizado como energético. Tá? Veja que isso aqui também vai ser chamado de silogismo científico, tal, tá? Induz a uma conclusão. Mas o Aristóteles vai mostrar o problema que ele possui, né? Ser induzido ao erro. Vlad é um homem mau, Zé é um homem mau, João é um homem mau, logo os homens são maus. Entendeu? Então eu também posso te induzir ao erro. O que eu preciso saber aqui para efeito do vestibular nesse primeiro momento? Dedução racional e indução experimental. Isso precisa estar bem evidente para a gente. Beleza? Indo para a parte final da nossa discussão, o Aristóteles escreve um livro muito bacana, chamado de Ética Nicômaco.
E a noção de ética aqui, a gente vai pensar num manual do bom comportamento. Tá? E Nicômaco era o nome do pai do Aristóteles, era o nome do filho do Aristóteles. Então, Aristóteles vai escrever um livro para mostrar ao filho dele como que ele deve se comportar em sociedade. Partindo do princípio que os nossos filhos, eles não nascem nem com o comportamento virtuoso e nem com o conhecimento. Isso é muito legal, porque é a crítica que ele faz ao Platão. A gente não nasce nem com o bem e nem com o conhecimento. Então, se a gente não nasce virtuoso, né, não nasce com um comportamento bom, né, não nasce com a ética, e nem com o conhecimento, eu tenho que ensinar. E aí é que está o barato da discussão do Aristóteles. Aristóteles vai nos dizer que nós temos dois tipos de virtudes. O comportamento virtuoso é o comportamento bom. Essas virtudes são dianoéticas ou éticas. Nas dianoéticas, é o conhecimento que você está aprendendo na escola, por exemplo. São as virtudes da instrução, as capacidades de conhecimento. Seria a história, a matemática, a química, a geografia. Tá? E a virtude ética se relaciona à nossa boa conduta do hábito, de praticar bons hábitos. Então, o que o Aristóteles vai mostrar para a gente? Olha, eu vou ensinar meu filho a adquirir o conhecimento e adquirir o bom comportamento. Então, ele vai definir, ó, tem um quadro aqui das virtudes do Aristóteles. Você não precisa saber quais são as virtudes, você precisa entender o que ele quer mostrar para nós, para a gente alcançar essas virtudes. Então, por exemplo, ó, vou dar o caso da UFA. A UFA falou na coragem. A coragem é uma virtude para Aristóteles. A falta, a deficiência da coragem é a covardia. O excesso da coragem é a imprudência. A coragem está onde? Está no centro, como todas as outras virtudes. Então, o que ele está mostrando para o filho dele? Eu não quero o copo nem cheio, nem o copo vazio. Eu quero o copo no meio termo. Tá? Eu quero ele meio cheio, meio vazio. Eu quero um equilíbrio. Então, ele está dizendo o seguinte para o filho dele: para você adquirir a virtude, para você adquirir o bom comportamento, você precisa do justo meio. Você precisa do equilíbrio. Uma vida equilibrada te leva à virtude. E, consequentemente, esse seu comportamento de excelência moral vai te levar à felicidade, vai te levar à eudaimonia. As nossas ações aspiram à felicidade. Porém, ela está associada à virtude. Então, filho, tenha um comportamento equilibrado, que, consequentemente, você vai alcançar a felicidade. Tá? É uma parte muito bonita e muito legal para você utilizar numa redação também. Tá? Agora, associa essa noção à política do Aristóteles, que também é uma parte bem legal. O Aristóteles, ele, antes de analisar qual que é o governo ideal, ele vai fazer, olha só, uma leitura das formas de governo. Então, veja, ó, faz uma associação que você aprendeu na parte da história. Atenas foi uma monarquia, depois se tornou uma aristocracia e, por fim, foi uma democracia antes de ser dominada por Esparta lá na Guerra do Peloponeso. Então, o que é a monarquia? É o governo de uma pessoa, a aristocracia é o governo dos bons e a democracia é o governo da maioria. Qual é o problema dessas formas de governo para Aristóteles? Elas se degeneraram, elas se tornaram formas de governo anormais. O que isso significa? Que a monarquia se degenerou e se tornou uma tirania. Atenas teve tiranos. Quem que era o tirano? Aquele que governava acima da lei. A Atenas teve um governo aristocrático? Teve, quando o Solon criou a participação no governo por meio da renda. E aí os bons se tornaram poucos. Atenas se tornou uma oligarquia. E aí vem o Clístenes e cria a democracia, que na visão crítica do Aristóteles é uma demagogia, um governo da manipulação das massas. Então, olha o lance aqui do Aristóteles. Eu não posso ter o governo degenerado. Eu tenho que evitar a degeneração. Eu posso ter isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Isso aqui é ruim. Tá, então o que é o governo bom para Aristóteles? O que é o governo o governo ideal do Aristóteles? Não é o governo virtuoso. Perdão, não é o governo filósofo, como Platão diz. O bom governo é o governo do virtuoso. E aí se relaciona à ética. Porque o cara que consegue atingir um comportamento ético para a sua vida, o cara que consegue atingir a virtude para a sua vida, é o cara que consegue atingir a virtude para a sociedade. Então é o cara que tem que governar. Então o cara consegue ter o equilíbrio para ele e consegue ter o equilíbrio para a cidade. Então é o cara que vai conseguir aplicar o bem, a justiça, vai conseguir distribuir os bens da cidade, vai conseguir governar corretamente. Tá? Então eu preciso de um virtuoso para governar a cidade.
Aristóteles falou numa politeia mixis, né? Uma cidade que teria características até de democracia, mas uma democracia exercida pelos bons, pelos virtuosos. Então, ele já tem um posicionamento diferente do de Platão. Tem uma frase muito importante que já caiu em vários vestibulares, na Unesp, por exemplo, em que Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. E aí que tá. Essa é uma definição positiva. Ah, sou animal político. Sou mesmo, todos nós somos animais políticos. Tá? Então, essa é uma questão muito importante. Já defini a frase como uma noção positiva do Aristóteles. O que é um animal político? Por que nós somos animais políticos? Volta à origem da filosofia que você viu lá na primeira aula. Nós, enquanto seres humanos, temos a capacidade racional de resolvermos os nossos problemas sem o uso da violência. Então, Aristóteles, no maior rolê, lá pela Magna Grécia, ele percebeu que só os seres humanos resolviam as suas questões politicamente, ou seja, pelo diálogo. Enquanto os outros animais apelam à violência, nós usamos da política. Quer dizer que a gente usa do diálogo, do debate, para criar instituições políticas, locais políticos, práticas políticas, cidadania, democracia, para resolver os nossos problemas. Isso é interessante. Então, a vida em sociedade é uma vida política. Negar isso, na visão de Aristóteles, aí sim, seria uma profunda ignorância. Legal? Para terminar, lembre-se disso, essa é uma parte importante. O Aristóteles debateu com Platão a questão da arte, e aí ele concorda que a arte é mimesis, então ele concorda com a imitação, tá? Só que ele, diferentemente do Platão, ele vai defender aspectos positivos na arte. Então quer dizer que eu posso adquirir coisas positivas na contemplação artística. Por exemplo, ele vai falar do teatro. Tá? E ele vai dar o exemplo do teatro trágico. Então, além do prazer que a gente pode ter numa manifestação artística, assistir a uma peça de teatro, como, por exemplo, o teatro trágico, nos traz valores importantes. Então, primeiro, o teatro vai nos aproximar da nossa cidade, vai ter uma memória da cidade. Então, ele vai contar a história de uma guerra, vai contar algo importante que aconteceu no passado e a gente não pode se esquecer. Da Guerra de Troia, por exemplo, das guerras médicas. Então, vai vincular uma identidade, a identidade minha do cidadão aqui com o passado da polis. O que o ator encena pode ser copiado. É um ato nobre. Isso é interessante. Um cara que deu a vida pela cidade, deu a vida por uma pessoa, para salvar um grupo de pessoas. E daí até a tragédia ela vai proporcionar a catarse. Tá? É que é o lavar a alma, né? Então, você assiste a peça de teatro, você se emociona, você sofre com o personagem. Mas, ao mesmo tempo, você tem um alívio. Por quê? Porque é só uma imitação, não está acontecendo com você. E justamente isso faz com que você saia mais elevado da manifestação artística. Por isso que ela é positiva. Por isso que ela não deve ser descartada, como Platão nos diz. Essa discussão entre Platão e Aristóteles ela é muito comum onde? No vestibular da UEL. Esse gosta do debate entre Platão e Aristóteles acerca da arte. Beleza, galera? Então, terminamos aqui a nossa aula 3. Espero que vocês tenham entendido. Anotem as suas dúvidas, façam os exercícios, leiam a teoria e a gente volta na próxima aula e você pode tirar a sua dúvida comigo no plantão. Valeu? Grande beijo e até a próxima.